Imagine uma região onde o céu e a terra se encontram numa impressionante demonstração de força da natureza. Densas florestas de Mata Atlântica repletas de vida selvagem. Do solo brotam nascentes que se transformam em rios e jorram em queda livre por vigorosas cachoeiras. Uma explosão de vida onde os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais se encontram. Das áreas de florestas, percorremos o relevo acidentado até chegar a uma das mais icônicas cadeias de montanhas do Brasil. Essas paisagens testemunharam histórias de luta e conquistas na incansável missão de preservar uma das riquezas da Mata Atlântica. Conhecemos pessoas apaixonadas pelo que fazem e que dedicam a vida a esse bioma impressionante. Eu sou Cláudia Geiger, jornalista há mais de 30 anos, e convido vocês a virem comigo conhecer o Parque Nacional do Itatiaia. Logo na chegada, na parte baixa do parque, a estrada cercada pela floresta parece nos abraçar. Silenciosamente, a natureza nos acolhe. É o gestor do parque que nos recebe. Meu nome é Felipe Cruz Mendonça, sou gestor aqui do Parque Nacional do Itatiaia. Tudo bom, velho? Oi. É a Cláudia, o Pedro. Analista ambiental há 20 anos entre IBAMA e ICMBio. O Ângelo Mugel. Felipe e a família moram dentro da unidade de conservação, a alguns passos da sede administrativa. Na verdade, você está no primeiro parque do país, né? Primeira área protegida, então aqui muita história, né? Você consegue entender todas as fases do ambientalismo brasileiro, você consegue ver isso olhando a história do Itatiaia. E você por acaso sabe o que Albert Einstein tem a ver com o Parque Nacional do Itatiaia? Tudo! Esse equipamento aqui, um heliógrafo, registra a insolação e faz fotos do Sol. Foi instalado pela equipe do físico em 1919, como um dos pontos de observação para comprovar a teoria da relatividade. Impressionante como Itatiaia faz parte da história das pessoas. É uma cachoeira onde deu o primeiro beijo, que começou seu relacionamento, onde eu nasci, onde eu brincava, sabe? Assim, então, você vê muito isso. Então, as pessoas se relacionam com esse território, né? É deles, sabe? Esse parque é meu. Eu sinto muito isso nas falas, sabe? Eu nasci e morei aqui dentro do parque até 23 anos. Aqui é minha irmã, meu irmão, a minha outra irmã, todos nasceram e foram criados aqui. Para Célia, o parque era mesmo o quintal dela. Aqui embaixo tinha a horta e aqui, daqui para lá, era uma área de camping. Era o acampamento dos bandeirantes. Quando eu era criança, de onde eu morava, aqui na sede do parque, eu vi o centro de visitantes. E aí, pelo fato de conservar, não desmatar, a natureza foi crescendo, crescendo, crescendo e foi abraçando os lugares, né? Já são 5 gerações da família de Célia trabalhando no parque. O avô e o pai foram funcionários do extinto Serviço Florestal.
Ela hoje administra o café e a lojinha no centro de visitantes. Também trabalha com o filho como guia. A gente tem uma câmara temática de montanhismo e ecoturismo, existe uma câmara temática de educação ambiental também. Ela existe desde 2005, desde outubro de 2005, e todas essas mudanças que a gente teve nos últimos anos, o abrigo Rebouças estava fechado, a área de camping estava fechada, várias trilhas que antigamente eram abertas à visitação estavam fechadas, então foi esse trabalho nosso que reabriu as travessias, que reabriu os circuitos. O uso público da unidade de conservação estreita os laços com a comunidade e desperta o sentimento de pertencimento. Essa conexão com a natureza, que é uma coisa que a gente não tem muito, né? Aquela correria do dia a dia, aquela ansiedade, né, de trânsito e de serviço, o estresse. Então aqui parece que a gente dá uma relaxada, vem fazer uma coisa que é um esporte que a gente gosta, que é a corrida, né, em conexão com a natureza. Então é muito bacana isso aí. André que puxa. Privilégio. No meio da cidade, é o quintal de casa, é um privilégio pra gente aqui da região. Depois de uma semana tão estressante, estar nesse lugar maravilhoso. E sem esse pertencimento, a gente estaria aqui dando um murro em ponta de faca, né? Como se diz. Esse é o centro de visitantes que recebe as pessoas que vêm por Itatiaia. Aqui, olha, bem-vindo ao Parque Nacional do Itatiaia. E eles prepararam uma surpresa para quem chega. Logo na entrada, a gente vai encontrar a calçada da fauna, com as pegadas de alguns animais que ocorrem aqui na unidade de conservação. E quando a gente entra no Museu do Centro de Visitantes, mergulhamos em um universo de descobertas. Uma viagem ao passado, conhecendo a cronologia da criação do parque. No corredor da fauna, animais taxidermizados fazem parte do acervo de pesquisa. É uma mostra interativa, nos instiga a descobrir inclusive o canto dos pássaros. Olha ele aqui. A área do parque era a antiga fazenda do Barão de Mauá, no século XIX. Mas no início do século XX, as terras foram compradas pelo governo federal para a instalação de uma colônia agrícola para os imigrantes europeus. A colônia não durou muito tempo e, em 1929, a área passou a ser uma reserva ecológica ligada ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Somente em 1937, Getúlio Vargas, então presidente da República, criou o Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro do Brasil. Cada ambiente nos transporta para uma face diferente da unidade de conservação. Mas que bom que temos o Joel aqui para nos guiar em tudo isso. Ele trabalha há 25 anos no parque, é um apaixonado por tudo aqui e tem uma atração que é a queridinha dele. Tá? O meu nome é Joel, qualquer informação só me procurar, tá bom, senhores? Bom passeio para vocês. Então, vou te levar para a trilha sensorial, tá? Opa! Que foi um do projeto da acessibilidade do parque. Um dos projetos, né? Por que você tem tanto orgulho dessa trilha? Porque aqui você dá a possibilidade das pessoas com a deficiência poder sentir um pouco mais sobre o parque. Como o parque é aberto a várias pessoas, né? E dentro das pessoas com deficiência, é bom que eles sentem o parque. Eu sinto essa coisa de solo, né? De sentir o contato. Não, tranquilo. É só você pôr a mão, que aqui você consegue se conduzir sozinho, tá vendo? Só puxando. Agora vai começar a diminuir o tamanho da pedra, ó, tá vendo? Depois que você se habitua a sentir, né? Sentir com os pés, aí quando você tira, você começa a enxergar a floresta de outro jeito. Tá vendo? É isso que me dá essa importância de atender essas pessoas.
É você poder levar a pessoa um pouco a sentir mais o parque. O parque não era aberto para esse tipo de pessoa, entendeu? Nós atendíamos o público e não tinha essa ideia de que o pessoal também precisava sentir o parque. Ele era o responsável pela limpeza, mas sempre gostou de aprender e estava atento às palestras. Tanto que estava pronto quando a oportunidade surgiu. Todos eu entrei aqui no parque como serviços gerais. Eu fazia manutenção dos banheiros, né? E como às vezes chegavam algumas pessoas palestrar no auditório ali, então eu ia sempre levava uma água para o palestrante, né? E ali ficava ouvindo as palestras, né? Teve uma vez que um servidor, ele agendou uma escola, mas não pôde comparecer. Eu estava aqui, como eu sabia falar sobre o parque, eu aproveitei a oportunidade. Entrei no auditório e essa escola veio elogiar o atendimento. E foi nisso que o pessoal viu que eu tinha capacidade para ser uma pessoa que é um recepcionista, um assistente administrativo. Aí me chamaram para ser. Como não se orgulhar? Funcionários como o seu Joel são a alma desse parque. O Parque Nacional do Itatiaia é um paraíso para os cientistas e, desde o início, acolher pesquisadores tem sido uma das vocações. Encontramos esse grupo de cientistas da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Para nós é muito importante esse parque, não só também por trabalho, mas também pelo contato que a gente tem com a natureza aqui. Esse contato com a natureza faz parte do ser humano. O ser humano necessita ter esse contato com a natureza para poder ser um ser humano completo, na minha opinião. Mata Atlântica é basicamente a nossa casa, é onde a gente procura as formigas e os fungos de nosso interesse. Nós trabalhamos com as formigas cultivadoras de fungos. Então são insetos que utilizam fungos como alimento. Basicamente, a primeira coisa é tentar localizar as colônias das formigas. Isso demanda um certo tempo, às vezes. A gente usa uma pá, geralmente, para quebrar troncos ou mesmo levantar a folhagem com a serrapilheira. E localizar, então, o que a gente chama de jardim de fungos, né? Então, enquanto o homem tem o jardim de flores, né, as formigas têm os jardins de fungos, né? Embora não seja planta, a gente chama de jardim de fungo. E nesse caso você consegue ver essa massa branca, né, que cresce, que é o fungo, né? Localizando isso, e aí coleta com uma pinça e coloca num potinho de plástico para levar até aqui o laboratório para poder então examinar as formigas e o fungo. Essa rede de interações, né, que está de certa forma em equilíbrio dentro desses mini ecossistemas que são as colônias das formigas, né, nos reflete também o que acontece na natureza, o que acontece nesse bioma aqui do parque, né, essas interações que estão em equilíbrios, né. O micro e o macro se fundem nessa imensidão verde. Um relevo moldado pela força dos fenômenos naturais. Do mirante do último adeus, a gente se encanta com um capricho geológico que foi esculpido pela água do rio serpenteando e abrindo caminho no meio da floresta. E quando a gente vira para o outro lado, ao fundo, a gente consegue ver a imponente Serra do Mar. Ela emoldura o Vale do Paraíba, que faz parte do maciço do Itatiaia. De pensar que com as movimentações das placas tectônicas houve o soerguimento da serra e o rebaixamento do que hoje é o vale. Quando a gente vem para a Mata Atlântica, tem aquela sensação de voltar para casa, porque a gente tem esse barulhinho, né, da água escorrendo pelas pedras
esse cheiro de terra molhada, um cheiro de vida forte. Milhões de brasileiros hoje vivem em área de ocorrência da Mata Atlântica. Nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, tem muita gente que abre a torneira de casa e não sabe de onde vem aquela água. Vem de regiões como esta aqui. Um dos principais serviços ambientais da Mata Atlântica é a produção de água. Eu costumo dizer que dentro do parque o que a gente vê são vários corpos d'água, assim, como veias no corpo humano. Só que aqui, o corpo é a floresta e a vida vem desse jeito, escoando pelas corredeiras. Toda a área do parque guarda nascentes de 12 importantes bacias hidrográficas regionais que drenam a água para as bacias do Rio Grande, afluente do Rio Paraná, e do Rio Paraíba do Sul, que abastece grandes cidades de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Floresta guardiã da biodiversidade. Aqui, o macaco prego tem até um penteado diferente. Os tufos na cabeça parecem chifres, adorno que só deixa esse animal ainda mais gracioso. E como é ágil! Curioso! Trouxe a família para nos observar. O Parque Nacional do Itatiaia, apesar de ser o mais antigo do Brasil, está com pouco mais de 60% das suas áreas regularizadas. Agora, Felipe, o que é esse mapa aqui? Aqui é o mapa do parque? Exato, aqui então você está vendo o Parque Nacional do Itatiaia, essa linha verde é o seu limite, né? Esse mapa, ela representa a questão fundiária do parque, né? E tudo que está verde já é uma área do parque. Já é uma área pública, né? Em nome do ICMBio, legalizado. Essas outras áreas, amarelo, vermelho, são áreas ainda de particulares que estão em diferentes etapas, né, do processo de regularização fundiária. Isso é um desafio que a gente espera, nos 100 anos, a gente ter 100% desse mapa todo em verde. Aqui no caso de Itatiaia, nós temos uma concessão. Que é o quê? Dentro do ICMBio há uma estratégia para unidades que recebam de 100 mil, um pouco mais para cima. O modelo que estamos tentando vigorar agora é o de concessão, onde você concede a uma empresa a cobrança de ingresso, a gestão do uso público, o centro de visitante e obras também que são previstas nesses contratos. Isso é um modelo. Esse modelo ele não pode representar uma segregação, né? Uma dificuldade de acesso a esses parques. Se começar a ser isso, aí temos um problema. O ICMBio vem aprendendo muito com esses processos, né, de concessão, de parceria público-privada. A nossa responsabilidade aqui, no caso do ICMBio, é olhar para esse contrato, né, ter responsabilidade por isso. A gente precisa garantir a sustentabilidade econômica desse contrato, ao mesmo tempo garantir também o acesso, né, o mais facilitado possível à sociedade do entorno, à sociedade geral do país. Mas ninguém melhor para contar um pouco das transformações do Itatiaia do que alguém que viveu isso. Nunca vi neve no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Itatiaia, essa foi a maior nevasca, que foi em 85, chegou a quase 1 metro de neve, durou mais de uma semana. Você olhava aqui da viaduto em Itatiaia, você viu os cumes, né, tudo branquinho. Foi uma noite, uma madrugada que nevou e conservou por mais de uma semana. Era impressionante. Mas como assim? Neve em um parque de Mata Atlântica? É porque o Itatiaia tem uma grande variação de relevo. Na parte alta do parque, em questão de minutos, as nuvens engolem as montanhas e o frio chega. E para chegar lá, vamos subir a serra.
Chegamos na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia. E mesmo no verão, a temperatura aqui, ó, é bem mais baixa, faz frio. E aqui de cima a gente consegue entender um pouco as diferenças dos ecossistemas no bioma Mata Atlântica. Não tem floresta não, ó, tá vendo? São campos de altitude. E esse mirante fica assim, dentro do camping. Então o visitante chega e já tem essa paisagem para apreciar. Aqui a gente aprende um pouco mais e entende todo o processo de evolução e de formação dessa região do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o maciço do Itatiaia tem 70 milhões de anos. E o Pico das Agulhas Negras, aquele ali, ó, chega a 2.791 metros, tem mais ou menos 68 milhões de anos. São rochas muito antigas, rochas duras, que resistem à erosão. E a gente acaba ganhando esse presente aqui. É como se a gente estivesse passeando e caminhando em rochas que vieram das entranhas da Terra. Então a gente está falando de um lugar muito singular nesse país continental que a gente vive. Por alguns dias, a nossa morada será aqui, no Abrigo Rebouças. Esse abrigo foi construído nos anos de 1950, tem o nome de André Rebouças, em homenagem ao engenheiro que teve aqui no século XIX e foi o primeiro a sugerir que fosse criado um parque nessa região. E o abrigo fica bem perto do Pico das Agulhas Negras. É uma caminhada mais ou menos de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, e é para lá que nós vamos hoje. Vamos? A vegetação de campos de altitude é encontrada acima do limite das florestas, a partir de 2.000 metros. Tem a característica de ser mais rasteira, com pequenos arbustos. São resistentes às baixas temperaturas e se adaptaram a essa paisagem. Essa porção do Parque Nacional do Itatiaia guarda tesouros da nossa biodiversidade. Por isso, é uma área prioritária para a conservação. Aqui, também é refúgio de muitos animais, aves que só podem ser encontradas nesta região. É tanta beleza que parece um jardim suspenso, colorindo a paisagem e nos encantando em cada encontro. A gente cansa um pouco, mas esse ar puro revigora. E à medida que a gente vai subindo, vai vendo essas formações rochosas do maciço do Itatiaia. Ali, o Pico das Agulhas Negras. Parece que está pertinho, né? Mas não dá não. Nós vamos chegar só na base. São pelo menos 3 vias de escalada para quem gosta de fazer montanhismo, para quem tem a prática da escalada. E além do Agulhas Negras, logo adiante tem as prateleiras. Então aqui, essas formações rochosas fazem com que a gente possa escolher qual é a atividade ao ar livre. Fiquei intrigada com essas formações. Aprendi com os geólogos que pesquisam nesta região que a paisagem rochosa é um patrimônio geológico, de pensar que 70 milhões de anos atrás existia um imenso vulcão por aqui. E hoje, eu caminho no que seria a base dessa cratera. Em termos geológicos, 60, 70 milhões de anos é pouco tempo no processo de evolução. Por isso, esta é uma paisagem em transformação. É o sistema Terra em funcionamento. Basta ver no topo das montanhas os sinais da erosão.
Vento e chuva esculpindo caneluras, que são esses riscos aí na rocha por onde a água escoa. Quem vence a subida tem essa visão impressionante do topo do parque. O Fernando realizou um sonho, venceu os seus próprios limites. Subindo é uma paz do outro mundo. A gente que tem o contato com a natureza uma vez, a gente quer vir de novo porque a gente sabe que a gente vai voltar diferente. E a gente vem buscar esse alimento, né, na natureza, no silêncio, a montanha, que é uma coisa mágica, né? É uma coisa que inspira, né? O Pico das Prateleiras é mais uma formação que faz do Parque Nacional do Itatiaia um patrimônio geológico. As fraturas nos imensos blocos empilhados são resultado das movimentações tectônicas. Isso aqui é como se fosse uma meca no Brasil para os montanhistas. Os montanhistas olham para as montanhas aqui e falam, isso aqui, né, esse aqui é meu, né? E a gente quer mais isso mesmo, né? As pessoas se sentirem donas, né, desse espaço público tão importante. Eu acho que isso faz mudança, traz, como que eu posso dizer, faz você ver a vida mais livre, eu acho que com mais contato assim mesmo. Eu gosto bastante. Muitas pessoas vivem do ecoturismo, né? Principalmente na parte alta do parque. Eu conheço várias pessoas que já largaram as suas profissões e hoje em dia vivem de conduzir pessoas dentro do parque. Assim, eu acho importante o guia local, pelo motivo da segurança, assim, principal, porque ele vai te trazer mais segurança, ele conhece o lugar, ele conhece o clima. Mas não só isso, eu acho que o guia ele traz cultura também, sabe? Ele vai falar das histórias do lugar, ele vai falar das lendas do lugar. Então eu acho que tudo isso vai enriquecer o seu passeio. A chuva chega forte. Nos recolhemos no abrigo por algumas horas. Mesmo da varanda, conseguimos ver as cachoeiras que se formam nos paredões, fazendo o caminho das águas. O Parque Nacional do Itatiaia é o berço das águas. Nascentes estão por diversas partes, inclusive aqui na parte alta. Quando a chuva deu uma trégua, saímos para uma missão: encontrar o mascote do parque. Ele se abriga em pequenas fendas nas rochas, perto dos leitos de água. Tem um pouco mais de 1 centímetro. Sabe por que eu tô aqui na rocha? Por causa desse sapinho, ó. Ele é o sapo flamenguinho, é o mascote aqui do Parque Nacional do Itatiaia e só ocorre nesta parte alta. E tem um detalhe, ele se reproduz de setembro a abril quando começa a chover e aí tem aquelas poças de água. Depois desse período, ele faz uma hibernação, escolhe um buraquinho na terra e se esconde. Então se você quiser encontrar com esse sapinho aqui, ó, tem que vir aqui para o Parque Nacional do Itatiaia nesse período, primavera ou verão. Olha que lindo! Aqui é uma área muito endêmica, né? A gente vai ter muita espécie ameaçada, muita espécie que a gente só encontra aqui. Então, é uma singularidade. Então, é por isso que é importante, né, você proteger, né? Às vezes pode pensar 30 mil hectares, se você comparar com as áreas protegidas da Amazônia, que tem muito mais, mas 30 mil hectares na Mata Atlântica é muita coisa. Se conectar, saber que fazemos parte desse organismo complexo e lindo, é entender que a Mata Atlântica é a nossa casa. E eu lembro de uma vez estar no Itatiaia, logo que a gente entra no parque, tem aquele primeiro mirante assim, de pedra, e você olha
aquela Mata Atlântica maravilhosa, aquele vale assim, que eu falo, nossa, aquilo ficou na minha cabeça. E toda vez que eu olho para isso aqui, eu meio que lembro um pouco daquilo e falo, nossa, eu tenho um pedacinho pequeno ali que eu preciso cuidar, porque por ser uma unidade de federação, nosso primeiro parque, ele já está muito bem preservado ali dentro, né? Lógico que o entorno precisa ser trabalhado, que é uma coisa que em qualquer lugar, às vezes eu sinto que a gente está meio assim, ó, o tempo todo. Então, mas bom, aqui vamos cuidar, porque são várias ilhas, né? Lá é um arquipélago, aqui a gente tem uma ilha menorzinha, mas são ilhas, unidades de conservação que a gente precisa, de alguma forma, unir forças para cuidar e preservar, porque é um lugar muito especial. Os remanescentes de florestais que hoje existem na Mata Atlântica são muito pequenos, muito fragmentados, e quando a gente tem a oportunidade de visitar unidades de conservação, como esses parques nacionais, a gente vê as grandes joias da Mata Atlântica, áreas ainda grandes, com remanescentes florestais, ecossistemas ainda íntegros, fauna, flora, e que mostram pra gente que a potência desse ecossistema. A gente está falando de um parque que está entre as 3 principais capitais, as maiores capitais do país, né? Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Um parque, ele não quer ser entendido como uma ilha no território, né? A gente integra uma região industrial do país. Então, uma região que a gente precisa entender o Parque Nacional como um ativo, utilizando um termo economês, né? Econômico. A gente é um ativo também nesse território tão singular, né? Eu costumo dizer assim que a unidade ela precisa fazer sentido primeiro para os seus moradores do entorno, né? Para a sociedade do entorno. Olha, eu acho que no contexto que a gente está inserido hoje de mundo, eu acho que só funciona se for assim. Não tem outra forma de fazer uma unidade de conservação funcionar se ela não produzir algo para a comunidade, para as outras gerações, se não for sustentável, né? Os pilares da sustentabilidade envolvem a economia. Sim. Então a gente precisa, de alguma forma, gerar renda para a comunidade que mora ali e vai aumentando, né? Quanto mais você tiver e trabalhar aqueles atrativos, mais pessoas vão se beneficiar com isso. O que é o Parque Nacional de Itatiaia para você? Se eu pudesse resumir, é tudo. É tudo. Não tem explicação. Tudo o quê? Tudo. A minha vida, a minha paixão. Sabe? É gostar de preservar aquilo que você trabalha, de cuidar daquilo que você trabalha. Não é simplesmente uma empresa, um serviço. É uma paixão. É você saber que você vai estar no lugar que você gosta. Você vai atender. Isso te passa uma emoção muito grande. Não tem como resumir. O que é? É tudo. Bioma, que é o lar de mais de 145 milhões de brasileiros. A Mata Atlântica faz parte da história, são muitas memórias afetivas. E o Parque Nacional do Itatiaia é onde a gente pode vivenciar, se encantar e querer fazer parte, cuidar dessa riqueza.